história, ele fala para a gente várias situações que ele viveu. E Jó, ele apresenta a Deus uma reclamação, ou uma sucessão de reclamações pelos acontecimentos da sua história. Meu Deus, misericórdia. E acredito que você, assim como eu, uma pessoa normal, às vezes não entende algumas situações da sua vida. Sim ou não? Nós não entendemos por que algumas coisas nos pegam de surpresa. Por que algumas situações nos pegam desprevenidos. Sim ou não? E a gente fica com uma grande interrogação, querendo entender de Deus por que alguma coisa diferente do que a gente não planejou veio sobre nós, ou do que a gente planejou não deu certo, não funcionou. Jó é um exemplo clássico de alguém que tinha uma vida, uma conduta perfeitos diante de Deus, mas que sofreu uma angústia terrível. E você conhece a história. Mas vamos ler de novo o versículo, olha, e agora vamos ler mais uma vez, prestando bem atenção nessas palavras. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Ele está dizendo que o que aconteceu com ele é como a ponta de um manto. Quem está de paletó ou de blusa está entendendo o que eu estou falando. É a ponta de um manto, ou seja, é apenas um pouco, uma pequena fração de todo o conjunto. São apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Então Jó, ele começa a explicar coisas que ele ainda não tinha compreensão na sua totalidade. E às vezes nós não temos o quadro todo, irmãos, nós não temos o final. A gente só tem o começo, mas a gente não tem o final. Eu pergunto, como você está começando? Como você está ajustando? Eu me lembrei de uma história recente, interessante, que chocou o mundo todo. Quem estava vivo na época, isso foi em 2004, vai saber do que eu estou falando. Em 26 de dezembro de 2004, 26 de dezembro de 2004, eu me lembro muito bem desse dia, porque era um dia pós-Natal, e eu estava na casa da minha sogra, em um condomínio na beira de um rio, no ano de 2004. E isso aconteceu no dia 26 de dezembro. Foi registrado o terceiro maior terremoto que um sismógrafo no mundo produziu o seu resultado. Foi um terremoto que aconteceu no Oceano Índico, aconteceu debaixo do mar, e ele produziu uma energia, segundo os cientistas, produziu uma energia equivalente a 23 mil bombas atômicas, semelhantes àquela que foram lançadas sobre o Japão. Esse terremoto produziu 23 mil bombas atômicas no seu efeito. Ele atingiu a magnitude maior já registrada na escala Richter, desde 1970, alguma coisa, que foram instituídos os sismógrafos, que controlam os tremores de terra no mundo todo. A escala foi de 9.1. 9.1. Teve terremotos, ocorreram terremotos
escala 6, escala 7, derrubaram prédios. Então foi 9,1. A salvação, ou digamos assim, ele só não foi pior no seu resultado porque foi debaixo d'água. E o mar segurou esse impacto todo. Mas vamos ver o que aconteceu. Ele produziu ondas e vibrações na terra que causaram vagalhões ou ondas gigantes de até 30 metros de altura, mais alto que a igreja. Aqui deve ter 8, talvez 9 até o fogo. Então ele produziu ondas de 30 metros de altura, e a velocidade com que essas ondas foram empurradas foram de 800 km por hora. É a velocidade média de um jato comercial que faz as contas aqui no nosso país, 800 km por hora. Eles andam um pouquinho mais, 850, às vezes 900, 930. Mas, em média, é a velocidade de um jato, de 800 km por hora, e elas alcançaram uma distância do seu ponto final, causando prejuízos de até 4.800 quilômetros que essas ondas chegaram. 4.800 quilômetros. Isso ficou conhecido como grande tsunami. Tsunami é um nome japonês. O inventor, o descobridor desse fenômeno foi um japonês, e o nome foi dado então de tsunami. Não é tsunami com I muito aberto, é tsunami. A gente fala, aconteceu um tsunami, não é tsunami, é tsunami. Então, esse nome é um nome japonês. Qual foi o resultado? Foi o mais mortal da história do mundo recente registrado, presbítero. Registrado, porque até então não se registrava. Pode ser que aconteceram outros, pastor, mas piores, que engoliram países, nações. Mas o registrado foi esse. Resultado de mortes: 227.886 pessoas morreram, que se foi registrado. Quase 300.000 pessoas morreram. Isso de vidas que morreram, sem contar os feridos, nesse dia fatídico de 26 de dezembro de 2004. Todo mundo aqui, maioria, quem tem menos de 20, 25 anos de idade, né? 20 e poucos anos de idade, não é de São Paulo, não, de sua. Então, alguns aqui não presenciaram isso, né? Nós estamos em 2024, então quem tinha menos de 20 anos não pôde presenciar esse evento, mas nós vimos pela TV. Isso causou um grande choque em todos nós. Mas o que é interessante nessa história toda, um grupo de pessoas que moravam no caminho do tsunami. Eles estavam no caminho do tsunami, eles moravam numa ilha que estava no caminho por onde o tsunami passou. Eles viviam ali, só que eles sobreviveram, Suzy. Eles sobreviveram, sem ter nenhuma morte, pastor Silvano. Glória a Deus. Sem ter nenhuma morte. Mas eles estavam, a onda passou aqui, onde eles moravam. Como explicar por que eles sobreviveram? Nós vamos ver isso agora. Eles são o povo Moquém. Os Moquém sobreviveram ao tsunami, e o povo da modernidade não sobreviveu. O povo que tinha celular, que tinha marcos potentes, que tinha bons aparatos tecnológicos, não sobreviveram.
Tem até um filme de Hollywood, não sei se você assistiu, ele conta a história de um casal que sobreviveu ao tsunami. Eles sobreviveram, estavam no hotel, muitos já devem ter assistido. Quem já assistiu esse filme? Eu acho que chama, como é que é o nome? Improvável, Impossível. Então, mas isso é a realidade, tá bom? Mas o povo Moquém sobreviveu. O povo Moquém é um grupo étnico que existe lá até hoje. Eles são austronésios. Eles têm uma cultura nômade e eles mantêm uma estreita vivência e dependência do mar. O mar é tudo para os Moquém. Quando uma criança Moquém nasce, ela não vai para chiqueirinho, para andador, e a gente fica segurando pela mão para aprender, para ensinar os primeiros passos para os Moquém, não. A primeira coisa que o Moquém, quando nasce, a criança pega uma certa idade, ele primeiro aprende a nadar, depois aprende a nadar. Os nossos filhos aprendem a andar, depois eles vão para a piscina e aprendem a nadar. Os Moquém não, eles aprendem a nadar por causa do mar, depois eles aprendem a andar. Então a criança Moquém era criada na água. Então os Moquém têm uma tradição de olhar no mar e apreciarem todos os seus movimentos. Então os Moquém vivem em mar aberto do nascimento até a morte. Eles não sabem muito o que é terra. Eles não têm carro. Eles andam a pé porque as ilhas são pequenas e tem barcos. Eles não têm carro, não têm motos. Eles só andam a pé e usam os barcos. Os barcos de madeira deles são chamados de cabangue. Os cabangue. E os barcos deles são como casas flutuantes para que eles possam ir de uma ilha a outra. Então eles têm uma dependência muito grande do mar. As crianças Moquém enxergam 2 vezes mais nítido que nós normais debaixo d'água, porque os olhos delas são acostumados com a salinidade do mar. Se nós formos aqui para uma praia e mergulharmos de olho aberto, certeza que você vai ter uma infecção nos olhos por causa do sal. Só que os Moquém estão acostumados ao mar, então as crianças já aprendem e elas enxergam bem sem pôr aqueles óculos, porque os olhos deles são adaptados ao mar. Então os Moquém são muito adaptados ao mar até hoje. Se houvesse uma competição para determinar quem prende a respiração por mais tempo na água, no caso no mar, os Moquém ganhariam de nós, porque eles estão muito familiarizados com o mar. Só que não foi nenhuma dessas qualidades da água que os salvou do tsunami. O que salvou os Moquém do tsunami foi a intimidade deles com o mar, de observar o mar. Você já está entendendo o que eu estou querendo passar para você, né? Amém. Quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, a gente não precisa ser graça de outras ferramentas. A gente tem intimidade com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Tem muito crente que tem intimidade com outras coisas, mas a gente tem que ter intimidade com a Bíblia. A gente tem que conhecer o nosso livro de salvação. A gente tem que conhecer a palavra do Deus que escreveu esse livro e entregou para a gente. Aleluia. Então os Moquém sobreviveram porque eles tinham intimidade com o mar. Então eles olhavam para o mar e tinham perspectivas. Os Moquéns conhecem os humores do mar e os recados do mar melhor do que qualquer oceanógrafo, porque eles leem as ondas do oceano como a gente lê placas de sinalização para os nossos carros, para a gente andar nas ruas. Eles são muito bons. Só que os Moquém estavam trabalhando naquele dia na beira da água, alguns na beira da água, outros já estavam na água. Eles perceberam quando o mar recuou. Porque para o tsunami acontecer, o que acontece?
quando houve o terremoto, a água do mar foi puxada para trás. Então a praia, ela tem um ritmo que a onda vai e vem. Só que os moquenses conhecem esse ritmo. Só que naquele dia eles perceberam que a faixa de terra aumentou. Então a água foi voltando. E eles olharam aquilo e falaram: vai acontecer alguma coisa. Que eles ouviram falar dos seus ancestrais. E os moquenses recolheram os barcos. Que eles viram que a água começou a voltar. Não era o momento da maré alterar, era o momento normal do mar. E eles perceberam que a água começou a recuar. Então eles tiraram os barcos da água, correram para as suas choupanas, as suas cabanas, pegaram suas famílias e começaram a chorar. Porque eles não tinham visto ainda o que iria acontecer. Mas eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles perceberam também, depois de serem entrevistados pelas redes de televisão, que os pássaros misteriosamente pararam de cantar naquele dia. Os pássaros que estavam na ilha e na beira do mar ali ficaram em silêncio, eles não cantavam. A água retrocedeu. As cigarras que cantavam nas árvores pararam também. Os moquenses começaram a prestar atenção nos sinais. Os elefantes começaram a andar e ir para terrenos mais altos. Foi o que os moquenses fizeram. Eles pegaram suas famílias rapidamente e correram e subiram nas partes mais altas da ilha, porque a onda iria passar. Os que estavam próximos da costa puxaram os barcos para a praia e puseram-se no caminho da maior elevação possível. Quem estava no mar conduziu sua embarcação para o mais alto do mar. Então, os moquenses que estavam lá na água pescando, eles simplesmente foram mais para dentro do mar. E os que estavam na beirada saíram da água e foram para os lugares mais altos. Mergulharam até o fundo do oceano, onde sabiam que os efeitos do tsunami seriam minimizados ao passar por eles. E os moquenses perceberam que os pescadores da Birmânia, que é um país vizinho, estavam no mar, pescando lulas. Seus barcos foram engolidos e morreram. Eles estavam próximos demais da praia. E um dos moquenses disse: eles não sabem interpretar o que vem. Eles não sabem interpretar o que estão vendo. O que fez os moquenses suspeitarem de algo foi que as ondas retrocederam muito depressa, o que não era comum. Eles observavam ondas pequenas, mas aquele dia estava diferente. Então os moquenses perceberam que eles tinham um problema. Eles têm uma tradição antiga, irmãos, que é transmitida de geração para geração, sobre um vagalhão do mar chamado Labum. E eles lembraram das histórias contadas pelos seus bisavós, pelos seus avós, que tem uma onda chamada Labum. Cuidado, meu filho, o Labum vai dar sinais, e quando o Labum der sinais, vocês corram para lugares altos. O que é Labum na língua moquém, Bruno? Onda que come gente. Onda que come gente. O que o tsunami fez? Comeu gente. 227.886 pessoas foram comidas pela onda do Labum. A onda que come gente. O que os moquenses, eu trago para essa mensagem? Eles sabem prestar atenção nos sinais. E nós, crentes? E misericórdia da nossa vida, Pai. Deus está dando sinais. Eu te pergunto, você está prestando atenção nos sinais?
Rodrigo, com as coisas da vida, que a gente para prestar atenção na vida da gente. Imagina eu prestar atenção nos sinais de Deus. Deus sinaliza para nós todos os dias, mas nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida que não prestamos atenção nos sinais. Deus nos dá sinais. Como os Moquém, nós temos o maior sinal, é a palavra de Deus, ela é bússola, ela é orientação para nós, só que a gente ignora os sinais. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Quais sinais Deus está dando para você? Meu Deus. Esse sinal que Deus está dando para você, não é hora de fazer uma mudança, não. Não é hora de fazer um ajuste, não. Não é hora de melhorar, não. Não é hora de parar de mimimi, não. Não está na hora, porque os sinais estão claros. Por que os Moquém, irmã Thelma, tiveram êxito? Porque eles prestaram atenção nos sinais. Quais os sinais que Deus está te dando? Porque Deus está dando um sinal todo dia, mas eu não quero prestar atenção. Eu decido que esse sinal não é para mim, é para outra. Meu Deus, é para o outro, não é para mim. Então os Moquém são uma metáfora para nós, porque eles são da terra, eles aprenderam a entender os sinais da terra. E nós somos do céu, nós temos que aprender a observar os sinais do céu, a vontade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, e situações que a gente precisa mudar. São os sinais. Misericórdia da nossa vida. Às vezes o sinal é para você não bater nessa porta, deixe essa porta fechada. Muda a tua perspectiva, enxergue os sinais. Vamos aprender a observar os sinais. E onde estão os sinais? Os sinais estão, a gente traz aqui na palavra de Deus. São os sinais para nós. Aleluia! Que você receba os sinais de Deus, os sinais de aviso, os sinais de alerta, os sinais de mudança. São sinais. São sinais. Assim como os Moquém, nós estamos a linguagem de sinais do Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Todo mundo consegue ver o sinal de Deus para você, só você que consegue ver. Às vezes a tua mãe está vendo o sinal, às vezes o teu pai está vendo o sinal de Deus para você, mas você não consegue enxergar o sinal. É o sinal de Deus. Soberano Deus, tem misericórdia. E um dos dialetos do Espírito são o quê? Portas abertas e portas fechadas. Por que você insiste com coisas que Deus não quer que você insista? Ou por que você insiste em não entrar pela porta que Deus espera que você entre? Porque é a porta da vitória, é a porta da resposta, é a porta que Deus está abrindo, mas eu decido não entrar por ela. E quando nós fazemos a escolha errada, porque não observamos os sinais, as coisas vão dar errado. Um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Se eu ficar rouco, Cláudio, você vai comprar pastilha para mim. Em terceiro sentido, essa linguagem é a linguagem dos sinais. Jesus advertiu contra sinais e maravilhas servirem de prova decisiva da fé. Tem crente que é movido só se tiver sinal e maravilha. Se tiver sinal para ele, se tiver maravilha para ele, está tudo bom. Mas eu perguntei a Bíblia. E a palavra? Movimento passa, irmão. Essa semana eu estava vendo o pastor Matheus Soares falar em um podcast. Ele dizia o seguinte, é interessante, o que ele dizia, e a mesma visão que eu tenho, os avivamentos passam. Mas o que fica? A palavra na cabeça, a Bíblia na cabeça. Como é que os chineses sobrevivem na China comunista, onde o cristianismo é proibido? Você acha que eles carregam Bíblia igual a gente? Você acha que eles têm aplicativo de Bíblia no celular? Tem não. É tudo contrabandeado. E os chineses
são melhores que nós, porque eles têm a Bíblia na cabeça. A gente erra texto, erra versículo, eles não erram. Eles têm a Bíblia na cabeça. Quando a onda do avivamento passar, e o pastor Mateus vai falar sobre isso, todos os grandes avivamentos da história tiveram começo, meio e fim. Até o grande avivamento de William Seymour, nos Estados Unidos, que foi o precursor da criação da Assembleia de Deus no Brasil, durou 9 anos. Eu fui na rua Azusa Street, em Los Angeles, fui lá, esperando ter uma igreja, sabia que não tinha, né? Você chega lá esperando que vai ter uma igreja, não, para comercial. A igreja não está mais lá. Tem uma placa, eu tenho até no meu arquivo de foto, tem uma placa escrito Azusa Street, Rua do Avivamento, onde começou com aquele negro chamado William Seymour. Foi o avivamento que veio para nós aqui no Brasil, através de William Seymour. Durou 9 anos nos Estados Unidos. Eu te pergunto, a igreja acabou? Não, a igreja está lá, está firme. William Seymour morreu, mas a igreja está firme. Ou seja, o avivamento está dentro de você, está dentro da tua mente, está dentro do teu coração. Os sinais de Deus estão dentro de você. Crente, usa a palavra de Deus que Deus deu para você. Porque nós vamos em busca de sinais e maravilhas para as coisas erradas. E eu escrevi: podemos ignorar os sinais que Deus nos dá, mas não podemos viver sem as consequências de termos desprezado os repetidos avisos. É como o semáforo, né? Verde, amarelo, vermelho. Ficou amarelo, é um sinal que está dizendo o seguinte: ó, vai fechar. Viu? Viu qual a decisão que você tem que tomar aí? Pisa no freio. Às vezes somos duros de coração para observar e entender os sinais de Deus. Será que tem crente duro de coração? Sim ou não? Homens de dura serviço, mulheres de dura serviço. Coração é o nosso serviço, né? Às vezes somos duros de coração para observar os sinais de Deus. Nem sempre Ele responde a nossas orações com um não, ou um sim, ou um espera um pouco. Às vezes Deus nos fala através de sinais. Pense comigo um pouco nessa manhã. E se Noé tivesse ignorado a previsão do tempo que Deus deu para ele? Noé, constrói o barco, e ele começou a construir. Segundo os historiadores, aproximadamente quase 100 anos ele demorou para construir aquela embarcação. Aproximadamente 100 anos foi o prazo que ele demorou, porque ele construiu sozinho, com seus filhos. Então, aproximadamente 100 anos. Nunca tinha chovido sobre a terra, irmãos. Como é que as plantas eram regadas? A Bíblia diz que subia um vapor, tinha uma névoa, e essa névoa era suficiente para molhar as plantas, não chovia. Ninguém sabia o que era chuva, até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe por que Noé foi vencedor? Porque ele aprendeu a observar os sinais de Deus. Você acha que Deus aparecia todo dia e falava? Não, Deus deu a planta para pegar a revelação, Deus não ficava vendo toda hora, não. E se Noé ignorasse a previsão do tempo? Ah, nunca choveu? O que é isso? Chuva, água do céu? Para nós é tão comum chuva, né, irmãos? Mas para Noé não era. E se José desconsiderasse os sonhos na prisão? Como é que seria? Os sonhos, as interpretações que ele teve eram de Deus. Nem sempre todos os nossos sonhos são de Deus. A Bíblia diz que das muitas ocupações surgem os sonhos. Então nem sempre todo sonho é de Deus. Mas há sonhos proféticos, há sonhos de revelação, há sonhos que direcionam a nossa vida. Então, e se José desconsiderasse os sonhos? Ah, quer saber? Não vou contar nada para esses caras aqui não. Sonho com o copeiro, com o padeiro, e através do sonho, Deus deu para José
o poder de ter discernimento. Eu oro nessa manhã para que você tenha discernimento da vontade de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, para você direcionamento em coisas que a gente está fazendo errado, irmãos. Estamos em posicionamentos errados, fazendo coisas erradas, agindo de forma errada e queremos que Deus nos abençoe. É mesmo assim? E queremos que Deus direcione a nossa vida nessa história somente com o que a gente ouve dos outros, os conselhos dos outros. E a Dani falou aqui: e se Moisés passasse pela sarça, Dani, e não tivesse acostumado a ver toda semana, tem calor muito forte e as plantas acabam ficando ressequidas e entrando em combustão. Meu Deus. Era comum, não era novidade, não era uma coisa, não, era comum, devido ao calor. Em algumas épocas eram piores do que as outras. Glória. E se Moisés tivesse passado pela sarça e não tivesse prestado atenção na chama que a envolvia? Olha aí. O que era a diferença? A chama que envolvia Senhor. e que ela continuava verde enquanto queimava. Irmão, quando a presença de Deus e a glória dele vem sobre nós, ele nos queima. Aleluia! Ele nos queima com a sua glória, com a sua presença, mas ele nos queima sem nos destruir. Aleluia! Então permita-se ser alguém para ser incendiado pela chama do Espírito de Deus. Alguém que faça a diferença no meio e no lugar em que você está vivendo, porque a glória, a chama, a presença de Deus envolve você. Aleluia. Sermos chamas do Espírito para vidas de pessoas que estão precisando de receber de Deus algo em nós. Glória a Deus. E se Moisés passasse pela sarça, passasse assim, pega um fogo. Vamos embora. Peraí, está diferente. Está diferente. Moisés tira o sapato. Desculpa. Tira a sandália. E se os magos que foram ver Jesus, pastor, vocês não tivessem lido, interpretado um sinal na estrela? Meu Deus. O céu naquele dia era um céu normal, mulher, como qualquer céu, só que tinha uma estrela que estava brilhando diferente. E os magos estavam interpretando os sinais. Discernimento. No meio de tanta confusão, no meio de tantas coisas que chamavam a atenção, no meio daquele infinito céu estrelado, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, porque as cidades ofuscam a beleza dos céus, né? A gente está numa cidade grande como São Paulo, a gente vê que as luzes da cidade, elas ofuscam a leitura que a gente tem no céu, né? O pessoal diz, o céu daqui não brilha como o céu do interior. Ele brilha assim, que a gente não tem a noção por conta da luz da cidade que vai ao contrário. No mesmo céu. E no meio daquela vastidão de estrela, falou, não, essa é a estrela. Falou, o que você acha? Não, é ela mesma. O outro falou, não, eu acho que essa não. Discernimento. Em nome de Jesus, que você abra os olhos do Espírito para ter discernimento na direção de Deus, discernimento para a vontade de Deus, discernimento para mudar, tem que ser mudado, aleluia! Mude o posicionamento, está errado, você tem que mudar o posicionamento, muda o posicionamento para as coisas acontecerem. Às vezes você faz só um ajuste, quando você faz o ajuste, as coisas funcionam, aleluia! Glória a Deus. Para entendermos a linguagem das portas abertas e portas fechadas, requer-se o dom do discernimento, que vai além da intuição. Discernimento não tem a ver com intuição. Tem pessoas que têm o dom natural da intuição,
É a esposa que fala para o marido: mano, sei não vamos comprar esse carro não, esse carro está esquisito. Oi. Aí você vai comprar aquele carro vai ter problema. A mulher percebeu, você não percebeu. O tonto não percebeu. Jesus. Eu não gostei desse colchão, esse colchão vai ser legal. Então eu não vou comprar outro. São os dons de intuição naturais. Mas não estou falando de intuição aqui, estamos falando de discernimento. Discernimento é a capacidade dada por Deus para eu diferenciar se é obra dele ou se não é obra dele, se é para ir ou se é para voltar, se é para abrir, se é para fechar. Entendeu, irmão? Em nome de Jesus, que haja discernimento para você, discernimento no mundo espiritual, discernimento no mundo natural, discernimento no mundo financeiro, discernimento na família, discernimento no casamento. A gente precisa ter discernimento, aleluia! Discernimento da parte de Deus, que venha discernimento do Espírito de Deus para você nessa manhã. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Discernimento também servia a capacidade de avaliar uma situação com uma sagacidade sobrenatural. Percepção profética que enxerga além dos problemas e vislumbra possibilidades. É apanhar o que Deus está lançando na nossa direção. Amém. Aleluia. Coisas que Deus está entregando para pessoas aqui agora. Em nome de Jesus, pega essa oportunidade. É Deus que está te dando, é hora de mudar. Aleluia! Jesus, Eita! somos sobre nós oportunidades, aleluia, para a gente vencer em nome de Jesus. São oportunidades, não deixa passar a oportunidade, meu irmão. Aleluia, aleluia, oportunidades. Glória, glória, glória. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Em 1 de abril de 1908, 1 de abril de 1908, John Lake teve uma visão, aleluia, que era transportado para a África do Sul. John Lake lá nos Estados Unidos teve uma visão que ele era transportado para a África do Sul, e na África do Sul ele pregava. O sonho se repetiu várias vezes, bem parecido com o sonho de Pedro. 18 dias depois do sonho do John Lake, 18 dias depois, Lake e a família partiram para a África do Sul com apenas $1,50 no bolso. Loucura, né? Com a família toda, $1,50 no bolso. Lake tinha plena consciência de que custaria $125 para pagar a taxa da imigração no aeroporto da África do Sul. Ao contrário, por exemplo, da gente que vai daqui para os Estados Unidos, tem que tirar o visto aqui e aí não paga taxa nenhuma quando entra lá. Alguns países que a gente vai, por exemplo, Europa, alguns lugares você paga uma taxa para entrar nesse país. Então o John Lake sabia que chegando na África do Sul no aeroporto, ele teria que pagar $125 por toda a sua família, que era a taxa de imigrar para entrar no país. E eles eram em 8 pessoas. Ele, a mulher e os filhos. 8 pessoas. Ou seja, a taxa para entrar no país seria quase 100 vezes, Marcelo, 100 vezes o que ele tinha no bolso, $1,50. Aí a matemática com você na sala. Quase 100 vezes esse valor. Ele não tinha esse dinheiro. Mas ele ficou atento ao sonho de Deus. Prestando atenção no sonho. Mas ele sentia que Deus lhe dissera para ir. Quando a família chegou na África do Sul, Lake entrou na fila da imigração com a família. Tem a fila, né? Desce do avião, passa pelo desembarque pelo corredor e vai pegar a fila da imigração. São vários caixas, tipo, várias, né? E você pega a fila da imigração. Mesmo sem dinheiro, ele ficou na fila para entrar no país. Foi quando alguém passou por ele e deu 2 copinhos no ombro dele. Quando ele se virou, uma mulher entregou para ele $200. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Aleluia. Jeová Jireh. 200 Aleluia. dólares. Glória. Quanto era a taxa? 125. Na glória. Amém. Glória a Deus. Quando você está na direção de Deus, é assim. As coisas fluem, as coisas funcionam. Não é loucura, não é imaturidade, não. É dependência de Deus. Aleluia. Uma mulher bateu no ombro dele, entregou 200 dólares, deu assim para ele e foi embora. Quem é essa mulher? Tem nome? Não sei. Poderia ser um anjo em forma de mulher. Eu não sei. Aleluia. Aleluia. É para você dar glória. É para você dar glória. Porque Deus ainda opera no sobrenatural, como operou em 1908. Deus está operando nos dias de hoje. É que a gente não para prestar atenção nos sinais. Aleluia. Que Deus está dando para nós são os sinais. E os sinais, eu preciso estar atento para receber os sinais de Deus e agir em consonância com a glória e a vontade de Deus. Deus fiel e poderoso. Tem mais aqui, os Lake então tomaram o trem com o troco daquele valor para Joanesburgo, que é um trem que servia entre o aeroporto e a cidade. Continuaram sem ter onde morar, porque eles não chegaram com reserva de hotel. 1908, imagina, não tinha aplicativo de hotel para funcionar, não tinha aplicativo de hotel, não tinha Google Maps, que você entra lá e vê se você vai hospedar em outro país, em outra cidade, você vê o local, você vê a rua, você vê tudo naquele Google 360, você vê tudo. Nenhum lugar é novo, quando você pesquisa, eu já vi como é que é mais ou menos, a rua é assim, você chega lá, é exatamente igual. Mas em 1908 não tinha isso. E ele foi no trem, sem saber onde iriam passar a primeira noite. E eles oraram no trem durante o caminho para que Deus provesse. Glória a Deus. Você ora para Deus prover? Meu Deus. Você ora para Deus prover? Amém. Você ora para comer? Meu Você ora no Deus. café da manhã? Amém. Você ora no almoço? Você ora no jantar? A gente ora para Deus prover, a gente quer Deus prover. A gente não ora. Tem que orar para Deus prover, tem que orar para agradecer a provisão que Deus está dando. Então eles oraram no trem, porque eles não sabiam onde iriam passar a noite. Chegando à cidade, foram saudados na estação de trem por uma mulher, outra mulher, chamada Godnuk. O nome dela era africano. Godnuk, que os viu e anunciou que Deus lhe dissera para providenciar um lugar para que eles pudessem. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Eu te apresento esse mesmo Deus que eu estou contando aqui, é o mesmo que está aqui nessa manhã, para prover a tua vida que você precisa. Aleluia, para prover o que a gente precisa. Aleluia. Tem mais na história. É difícil calcular a influência da vida de uma pessoa, mas John Lake foi parte integrante de um avivamento que varreu a África do Sul. Meu Deus. Pastor John Lake. Pode ver no Google. Aleluia. A informação aqui é precisa, quente. Houve um avivamento através dele que varreu a África do Sul. Anos depois, John Lake voltou para os Estados Unidos, onde iniciou 40 igrejas. Aleluia. 40 igrejas nos Estados Unidos depois que voltou. E talvez a sua maior influência tenha sido por meio de um filho na fé chamado Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, eu tenho livros dele. Gordon Lindsay, fundador da Christ for the Nations, Cristo para as Nações. Por que Deus usou o Lake dessa maneira? Pastor, porque ele era americano. Não, mas peraí, se ele era americano rico, como é que ele entrou no avião e foi para Joanesburgo? Talvez alguém deu a passagem. Como é que ele vai na taxa da imigração? Se ele era rico, por que ele estava com $1,50 no bolso? Responde para mim. Aleluia. Se ele era rico, por que ele não tinha um hotel, dinheiro para pagar um hotel, o Tito, quando chegasse em Joanesburgo? Porque não era, não era. Se alguém está disposto a se mudar com a família de 8 pessoas para o outro lado do planeta
em resposta a uma visão, é provável que Deus possa usar essa pessoa para praticamente qualquer coisa. Amém. Qual é a tua sensibilidade nessa manhã? Onde Deus quer que você seja usado e você não está prestando atenção? Deus quer usar você dentro da sua casa, É verdade. dentro da sua família, É de Deus. mas você não está prestando atenção. É. Deus quer usar você dentro da sua cidade, Deus quer usar você dentro da sua empresa, mas você não está prestando atenção, porque você não está vendo os sinais. Por que Deus fez o que fez com John Lake? Porque ele simplesmente entendeu os sonhos de Deus e foi com base na diretriz, uma decisão de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu profetizo para você mudança de atitude nessa manhã. Olhos espirituais sensíveis à visão que Deus quer te passar. Amém. Aleluia. Aleluia. Sua disposição para ir a qualquer parte ou fazer qualquer coisa é incomparável. E a fome que ele tinha por Deus, ele tinha muita fome de Deus. Eu escrevi: o objetivo de corrermos atrás de um sonho conferido por Deus não é concretizá-lo apenas. Na verdade, a realização do sonho tem importância secundária. O objetivo primordial é quem você se torna no processo. Em tudo que você está vivendo, qual será o resultado quando acabar o processo? Ninguém fica para sempre no deserto. Ninguém fica para sempre na prova. A prova é no processo. Aleluia. Eu te pergunto, você está no processo? Você está na vontade de Deus? Você está apreciando o processo? Ou você é alguém que reclama durante o processo? Porque o processo dói, irmão. O processo dói. O processo nos molda. E ser moldado de acordo com a vontade de Deus, existem modificações no projeto. Então eu não reclamo Deus porque eu estou sofrendo isso, não. Peraí, Deus me criou, eu sou vaso, Ele faz o que eu quiser comigo. Eu estou no processo. Então, um sonho realizado na minha vida não tem tanta importância quanto apreciar o processo pelo qual Deus está levando. Glória a Deus. O objetivo então aqui você se torna no processo. Grandes sonhos geram grandes pessoas, porque temos que confiar em Deus grande. E nada nos mantém de joelhos com os sonhos do tamanho de Deus. E os sonhos de Deus, eles me obrigam a viver em plena dependência dele. Aleluia. Aleluia. Dependência dele. Obediência a ele. Sem Deus, o sonho não pode ser concretizado. Sonhos do tamanho de Deus forçam que nos acheguemos um pouco mais. E é então que Deus nos tem no ponto exato em que Ele deseja que nós estejamos. Fique de pé essa noite. Não beba água, não saia do lugar.